estúdio com o deputado Jesus Rodrigues. Vou encostar aqui para cá, mas deputado. Agora. Ali. Boa tarde, João. Deputado, hoje é o último dia para empenho dos recursos do governo federal. Como é que está sendo o trabalho da bancada, em especial o seu trabalho lá, para que o Piauí saia gordo, fortalecido de recursos nessa último dia praticamente, nessa última chance, né, de conseguir recursos federais? Olha, no que diz respeito ao meu mandato, ao novo mandato, as emendas que eu destinei estão todas já programadas para serem empenhadas, inclusive a emenda de bancada, e acredito que isso seja geral. O que eu tive como benefício de deputado novato é que eu consegui empenhar algumas emendas, Arimateia, de deputados e até de senador que não se elegeu. Eu consegui algumas emendas do Antônio José Medeiros e ontem, dia 27, surgiu de última hora a possibilidade de empenhar 1 milhão que era do Monsanto, do senador Monsanto. Então, eu consegui empenhar de mandatos. Essa do Monsanto. Essa de última hora surgiu e eu tinha um leque muito restrito de destinação, foi para a Água Branca, para a Feira Livre de Água Branca, R$600 mil, R$650 mil e R$350 mil para cabeceiras. Então, surgiu assim, foi um presente de Papai Noel que eu ganhei. Muito bem. Deputado, o senador João Vicente Claudino, que coordena a bancada, foi bastante otimista essa semana, prevendo aí R$200 milhões de emendas empenhadas. No entanto, os números reais até anteontem eram de apenas R$15 milhões. Enquanto isso, o Maranhão tinha conseguido empenhar 18 milhões e o Ceará 51. No final das contas, o senhor estima que nós vamos conseguir quanto e por que o Piauí está tão atrás de Maranhão e Ceará? Foram os deputados que não fizeram a lição de casa ou o Piauí que é desprestigiado? Olha, eu preciso ver números finais. Números finais, até amanhã ainda é possível nós termos empenhos. Então, são processos que podem estar lá sendo a cada dia digitalizado, empenhado, e aí não dá para nós fazermos essa antecipação. Eu prefiro, depois dos números colocados, porque deputado, tudo indica que nós vamos conseguir empenhar, inclusive ações do PPA, das 5 emendas que nós fizemos para o plano plurianual, nós temos 3 delas já muito bem caminhadas, que são a da BR-343, a transposição do Rio São Francisco, que chama de Eixo Oeste, e, se eu não me engano, a mobilidade, para facilitar a mobilidade de Teresina. Deputado, as emendas de bancada do Piauí se concentraram em que áreas? Dá para o senhor explicar mais ou menos quais os valores que ficaram definidos para cada emenda de bancada, mais ou menos? Dá para o senhor dar um panorama sobre isso? Olha, elas são os valores maiores, né? E cada um, de certa forma, apadrinhou, né, indicou uma delas. A minha foi para a Fundação Oswaldo Cruz. No primeiro momento seria para as reclusas da barragem de Boa Esperança, aqui no Rio Parnaíba, mas ela já estaria incluída no PAC e eu destinei então para a Fiocruz, que era a minha segunda prioridade. Mas temos a BR-222, nós temos a barragem dos Milagres, nós temos que foi para o PPA e não para a emenda de bancada, a questão da interligação da ferrovia de Transnordestina, que passa em Simplicimente, que passa em Eliseu Martins, Simplicimente, para nós trazermos também uma linha férrea, né? Também até Teresina, que juntaria com a que nós temos hoje até o litoral para levar até o porto. A questão das reclusas também, da barragem, que poderia estar viabilizando o transporte pela hidrovia do Parnaíba, que é uma particularidade que o Piauí tem. É um rio navegável que pode estar saindo no mar em um porto. Deputado, então, isso é uma vantagem competitiva que o Piauí tem em relação a isso. Eu presumo que meu amigo João Carvalho vai querer falar da sucessão municipal em Teresina já, mas antes que ele fale sobre a sucessão aqui na capital, política partidária, eu levo ao senhor uma reclamação aqui de um internauta. Não é a primeira vez que os vigilantes se manifestam através da nossa linha interativa da Rede Meio Norte, quando parlamentares federais vêm aqui. No dia de aprovação, de votação do requerimento que aprovaria 30% para os vigilantes,
nenhum deputado do Piauí votou a favor desse benefício para os vigilantes. Porque nem o senhor ficou do nosso lado, pergunta um vigilante. Olha, nós temos muitas decisões que são retiradas em reuniões da bancada por uma posição de governo, por uma posição de liderança. Então, quando vem a orientação do partido, a minha opinião pessoal, ela fica secundária. Só esclarecendo, deputado, isso foi votação simbólica por liderança ou foi a plenário? Muitas vezes a votação, eu não sei especificamente essa foi a plenária, porque ele diz que nenhum deputado muitas votou vezes a favor. ela é votada também por acordo. Sim, né? sim. Mesmo indo para a plenária, ela vai votada por acordo. Essa especificamente eu não lembro, mas é um caso de decisão, muitas vezes, da bancada do partido, da liderança do governo com a liderança da bancada e fecham um entendimento. Eu até hoje tenho dito que só estou disposto a não cumprir uma orientação do partido no que diz respeito ao pré-sal. Eu jamais vou deixar de votar o pré-sal, uma distribuição democrática dos recursos do pré-sal. Ainda bem, mesmo com a orientação do partido, da presidenta Dilma, que não acredito que ela vá entrar nessa questão, o meu voto é defendido pela democratização da distribuição. E essa questão do pré-sal, e a gente queria saber como é que está esse processo lá. Ficou naquela história de que se vota o veto, se não vota o veto, e até agora não se viu se estabelecer nada. Como é que ficou essa situação? O voto ao veto do presidente Lula, ele veio para a pauta, ia ser debatido, ia ser colocado em votação. O senador Wellington Dias, no mesmo período, apresentou um projeto de lei para essa questão dos royalties e da distribuição do petróleo no Senado, que foi aprovado e veio para a Câmara. Então, aí já secundarizou o voto ao veto do presidente Lula. Então, nós votaríamos o projeto do senador Wellington Dias, relatado pelo senador Vital do Rego. Acontece que também aí houve, quando ele veio do Senado para a Câmara, já chegou muito em cima. Mesmo assim, nós poderíamos e fizemos uma mobilização para pedir a urgência. O deputado Júlio César foi quem trabalhou essa questão e coletou 280 assinaturas, bastariam 257. Só que, da maneira como foi feita, 32, se eu não me engano, deputados assinaram em duplicidade. Aí não completou o quórum de 257. Nós perdemos esse momento e começamos a fazer uma nova mobilização, dessa vez distribuída entre 5 deputados, que seriam os 4 do Piauí, Jesus, Assis, Marcelo e Júlio César, e pelo Rio Grande do Sul, o senador Alceu Moreira. Nós nos distribuímos, mas não deu mais tempo chegar ainda dentro desse período letivo, desse primeiro ano dessa legislatura. Mas nós estaremos encaminhando a partir desse ano agora que vem, e eu espero que a comissão que foi constituída também para debater o assunto consiga até não ser necessário mais a coleta de assinaturas de urgência. O senhor acha que ainda no primeiro semestre de 2012 o tema vai ser decidido, ou a gente vai ficar nessa protelação que só prejuízo causa, deputado? Porque essa protelação da aprovação do projeto do senador Wellington Dias ou da votação do veto, ela já está se arrastando e ela já está causando prejuízo. Porque, por exemplo, a gente já poderia começar a receber isso em 2012. E aí, com essa tramitação dessa forma, a gente vai acabar sofrendo prejuízo, os estados não produtores, né? Olha, eu devo dizer que tem uma preocupação, que também é uma preocupação de vários parlamentares, e esse debate está feito. O dinheiro vem para as despesas correntes da prefeitura, é colocado lá, ou o dinheiro vem carimbado? O dinheiro vem de uma maneira muito flexível, como colocou o senador Wellington Dias, para a infraestrutura, para a educação, para a saúde, e aí cada prefeito aplica do jeito que quiser, só faz prestar conta de que aquele recurso foi aplicado assim, desta forma. Essa maneira que veio do Senado, ela é muito flexível, e hoje existe uma discussão muito forte no sentido de que esse recurso seja carimbado para ser uma aplicação efetiva em algumas questões que são, digamos, estruturantes. Eu vou fazer um comparativo que eu fiz também na Câmara, e isso é debatido e é um sentimento que nós temos. Essa riqueza do pré-sal, ela é muitas vezes como uma riqueza de garimpeiro,
que é aquele que acha uma pepita muito vem grande, fácil e vai vem fácil. fácil e vai fácil, ou então como prêmio de loteria. É um dinheiro muito grande, a pessoa não sabe como investir, troca carro, vende carro, compra casa, monta um negócio, monta outro, quando pensa que não, acabou tudo. Esse recurso do pré-sal é uma reserva, é uma poupança, é uma riqueza que nós encontramos e que ela deve durar 30 anos, 40 anos. Então, nós não podemos ter os nossos filhos ou nossos netos daqui a 30, 40 anos, que eu acho que não vou viver mais 40 anos, se bem que com mais 40 eu vou ter só 92, então eu espero viver pelo menos uns 100. Então, nós não podemos ter daqui 30 anos as pessoas perguntando, vocês tiveram aquela riqueza toda e fizeram o quê? Jogaram nas prefeituras para que elas comprassem pneus, gastassem com combustível. Então, o senhor é a favor de que seja esse carimbado? Recurso seja esse carimbado recurso? Com muito critério, com muita regra. Se nós Mas fizermos... para que áreas especificamente? Não, aí é onde esse é o debate. Por exemplo, eu quero carimbar um recurso para ser investido na área de assistência técnica e extensão rural. O nosso agricultor, pequeno agricultor ou médio, ele não consegue produzir muito mais com os instrumentos que tem hoje, porque falta um acompanhamento técnico. Então, eu considero que isso é gerar conhecimento. Você ensinar para o nosso pequeno agricultor como ele pode produzir melhor com aquela terra. Isso é gerar uma riqueza muito mais consistente. Gerar também riqueza na área, por exemplo, da educação. Da produção de conhecimento, de pesquisa, que nós possamos ter daqui 30 anos um resultado das pessoas estarem vivendo com uma melhor qualidade de vida. Ser investido na saúde de maneira que nós possamos estruturar a saúde, inclusive com a prevenção, que também poderia ser importante, para que daqui 20, 30 anos a gente veja, olha, o dinheiro do pré-sal foi usado, muito bem usado, serviu para e hoje a população, nós estamos nesse né? nível. Vou só fazer um comparativo, Sim. Me permita. Na década de 70, 2 países no mundo descobriram uma grande fortuna em petróleo. Um país chama-se Noruega, outro país chama-se Venezuela. A Venezuela, inclusive, fez parte da OPEP na década de 80, por aí, quando chegou aquele primeiro choque do petróleo. A Noruega disse, nós vamos constituir um fundo soberano e vamos investir esse dinheiro estrategicamente. A Venezuela disse, nós vamos usar nas nossas despesas correntes. Veja o padrão de vida e de qualidade que tem hoje a Venezuela e a Noruega. A Noruega é a campeã mundial em qualidade de vida da sua população. E a Venezuela, infelizmente, não é ainda. Então, nós não podemos usar esse recurso do pré-sal. Eu sei que os prefeitos têm dificuldade para pagar suas contas de luz, de telefone, de água, de INSS, de comprar pneu, de botar gasolina, de comprar carro, de comprar equipamento. Mas esse recurso do pré-sal, ele não pode ir para o dia a dia da prefeitura, a não ser que seja para um assunto específico. Deputado, e por falar em prefeito, investimento estruturante. Por falar em prefeito, tem uma pergunta que eu gostaria que o senhor comentasse. O internauta diz que o município de Santo Antônio dos Milagres, aqui do Piauí, foi apontado em recente pesquisa como o mais pobre do Brasil. E o prefeito de lá é ligado ao senhor. Ele quer que o senhor comente como é que o senhor permite que um prefeito ligado ao senhor comande, né, seja gestor no município com uma estatística tão negativa. Ligado a mim é a candidata de oposição já por 2 vezes. A dona Antônia foi vereadora Toinha, ela foi vereadora e foi candidata a prefeita na última eleição, não ganhou, infelizmente. Eu tenho uma presença boa porque trabalho muito com a vereadora Toinha, ando muito lá em Santo Antônio dos Milagres, mas infelizmente é uma gestão que não é ligada a mim. Não é ligada. E tem outro aqui que diz assim, o senhor não assinou o pedido de CPI para a instalação de uma investigação da privatização da era tucana, dos governos de FHC. Ele pergunta, o senhor tucanou, o que aconteceu para o senhor não ter assinado a CPI da privataria tucana, baseada no livro que foi publicado? Olha, eu já inclusive postei no meu site uma resposta, eu recebi perguntas de todo o Brasil a respeito desse assunto. E eu digo que esse assunto, para mim, ele passou batido. É aquela história do jogo de bingo, que a pessoa deixou de levantar na hora. Nós tivemos, o que eu estou dizendo, né, nós tivemos 8 anos de governo Lula e ela não foi aberta. Durante o próprio governo, onde aconteceram as privatizações, está certo que era um outro governo, nós não conseguimos instalar, embora tivéssemos tentado enquanto oposição. 8 anos de governo Lula, mais um de presidenta Dilma, e nós não fizemos. Agora, uma pessoa vai e lança um livro, aí entra na moda, e aí vamos abrir uma CPI. Eu não quero fazer... Deputado, sem contar que o próprio Planalto avalia, eu já vi avaliações de alguns líderes governistas,
que uma CPI atrasa todo o processo legislativo. Porque Olha, fica muita gente, fica muitos depoimentos em comissões, os ânimos acabam se alterando e acaba não se votando nos projetos do governo. Isso é verdade? olha, isso eu não vivi ainda nenhuma CPI no Congresso. Poderíamos ter tido a CPI, por exemplo, da CBF, que foi levantada pelo Garotinho. A liderança do partido compreendeu que não era o momento. Poderíamos ter tido a CPI do DPVAT, que é do seguro obrigatório, esse que todos os cidadãos pagam. E também a nossa liderança compreendeu que não deveríamos assinar. Em alguns casos, eu considero, inclusive, que como fato consumado, já é caso de polícia, já é caso de justiça e não caso de legislativo. Então, veja, o caso Palocci, por exemplo, vamos abrir uma CPI, a CPI da corrupção. Eu disse, olha, vamos dar a oportunidade para que ele se explique, para que ele venha a público, que ele coloque, mas se são fatos que estão consagrados em balancetes, em prestação de contas, em imposto de renda que ele fez, em bens que adquiriu, trazer isso para o Congresso para quê? Só para um debate? Eu quero ser um deputado para deixar mais no foco, sendo o principal do Congresso, a votação dos projetos de lei, a discussão das medidas provisórias. E eu digo para você que eu tenho um ano de parlamento e às vezes me dá tristeza de ver um projeto de lei de 2008, de 2007, indo para plenário em 2011. Então, se nós tivermos muito mais agilidade naquilo que é foco do Congresso, nós vamos produzir muito mais, inclusive mudar a nossa imagem para a opinião pública. Porque a gente vai, me permita, Arimatea, a gente entra nesse debate, nós vamos passar 3, 4 meses debatendo uma CPI e não se produz mais praticamente nada. Ok, está explicado, o senhor não tucanou. Acho que foi convincente, eu sou, né, João? de certa forma, fiel ao partido. Vamos falar nesse caso, sobre a sucessão. Claro, sobre a sucessão em Teresina. Hoje pela manhã, o vereador Décio Solano, do PT, concedeu uma entrevista à nossa repórter da editoria de política do Jornal Meu Norte, Sávia Barreto. Ele disse o seguinte, que ou o Piauí ou o PT vai junto para a sucessão do prefeito Eumano Ferrer, ou não indica, ou ele indica o nome da deputada Rejane Dias, ou de outro petista, junto, unido, ou não indica e apoia Eumano Ferrer. Ou seja, ou 8 ou 80. Rachado, dividido, ele não vai. Com uma parte ligada ao prefeito Eumano, já está com ele, já indicou cargos, caso da deputada estadual Flora Isabel, deputado Cícero Magalhães, entre outros. Queria saber de que lado o senhor está. O senhor concorda com o Décio de que o PT ou indica Rejane Dias unido, ou então apoia Eumano, ou o senhor acha que o partido pode ir dividido, rachado? Olha, eu espero... Também compreendo que esse é o sentimento do vereador Décio Solano, que a gente esteja unido. Nós temos essa tradição do debate, de colocar transparentemente nossas posições divergentes, mas temos uma tendência muito grande de nos mantermos unidos depois da decisão tomada. Eu espero, sinceramente, que a decisão seja por uma candidatura própria, que nós possamos ter a candidatura da Rejane ou de outro petista. É um sonho do Partido dos Trabalhadores. Nomes? Às vezes eu vejo dessa discussão, ou de outro petista. Existem outros ninguém nomes. Diz quem é o outro. Eu digo, olha, Rejane Dias, o Merlong Solano, o próprio Cícero Magalhães, em encontros nossos, colocou, se o partido decidir por candidatura própria, o próprio Magalhães é candidato pelo PT. Então, o Magalhães defende uma possibilidade de estar junto, apoiando na candidatura do Eumano, como vice, o PT indicando o vice, como ele, se o partido decidir por candidatura própria, ele quer ser o candidato a prefeito. Então, tem o Merlong, tem o próprio Magalhães, tem Rejane Dias e pode surgir outro nome, mas esses três são os que estão colocados o partido está se preparando para as eleições, o partido encomendou pesquisas, estudos para analisar os perfis dos candidatos, para ver como isso vai acontecer, porque o senhor está falando dos nomes aí, que tem outros nomes. Até agora a gente só viu a discussão pública em torno do nome do deputado da deputada Rejane. Eu quero saber se o partido está se preparando estrategicamente para a eleição. Está se preparando, tem feito pesquisa sim, a Rejane é a candidata mais viável para nós, afora o próprio Wellington Dias, que também foi cogitado, mas que declinou dessa condição de pré-candidato a prefeito de Teresina. Bom, as coisas mudam, pode até ser que surjam outros candidatos, inclusive o próprio Wellington Dias. Mas eu quero dizer que eu vou defender, e tem outros que defendem junto a candidatura própria. Vou torcer
para que saia a candidatura própria do PT. Eu, pessoalmente, caso essa posição não seja majoritária, eu irei ao palanque da posição vitoriosa, mesmo não me sentindo à vontade, mesmo compreendendo que é um equívoco um partido que tem uma candidata com 20% de intenções de voto e ser vice de um candidato que tem muito menos penetração eleitoral. Além do que, eu quero colocar isso transparentemente para as pessoas, considero o PTB uma versão nova do PFL, uma versão diferente do DEM. É uma linha conservadora de atuação. O PT não tem mais nenhuma ideologia. O PT vai aderir a um partido que a gente considera de direita? Eu considero o PTB de direita. Se o PTB, não é mais de esquerda? Se o PTB é o novo DEM, João Vicente é um novo Heráclito? O João Vicente tem posturas conservadoras, na minha opinião, gestão conservadora. O PTB conseguiu absorver no interior do Estado um conjunto de prefeitos que vem dessa base. Então, quer dizer, o Partido dos Trabalhadores, que teve o sonho realizado de governar o Brasil, teve o sonho realizado de governar o Piauí e agora vai abdicar do sonho de governar a Teresina? O senhor fez essa crítica aí ao PTB, uma análise não uma crítica, uma análise crítica do partido. Mas no período eleitoral, quando eu me lembro da eleição para o segundo turno, o PT, na hora do namoro lá, era só elogios ao PTB. Não estou dizendo que não mereça elogios, estou dizendo que as posturas, elas são conservadoras. Quero dizer que o fato da gestão não é uma questão principal, pessoal, não é uma crítica pessoal ao B, é uma questão ideológica. Eu reconheço que o DEM deve existir. Eu só não aceitava que o DEM, representando o grande capital, ele fosse majoritário eleito pelos trabalhadores. Felizmente, os trabalhadores e a população descobriu que o DEM deve ter um tamanho do seu eleitorado, do perfil das pessoas, que são os ricos, os rentistas, os ruralistas. É a segunda vez que o senhor diz que o senador João Vicente Claudino representa o grande capital. O senhor já havia usado essa expressão numa entrevista a mim e à jornalista Maia Veloso. É uma questão mesmo que o senhor acha que não dá para misturar alhos com bugalhos, né? Dá para dizer que não é? É sim. Não só ele, tem toda uma equipe também e outros partidos que têm essa visão mais conservadora. Eu vou dizer, por exemplo, o quê? Do PSDB, dos tucanos. Tiveram essa questão da privatização, que o livro chama de privataria, é um equívoco que o PSDB cometeu em gerir o Brasil da forma como ele geriu nos 8 anos. Faço uma crítica severa à maneira como o PSDB administrou o Brasil nesse período em que o Fernando Henrique foi presidente. Nós tivéssemos tido uma continuidade do projeto tucano, nós hoje estaríamos mergulhados na crise como os Estados Unidos e a Europa. Felizmente o povo conseguiu, em 2002, optou por uma mudança, por uma gestão diferente e nós temos conseguido passar por uma crise mundial. Então faço críticas aos tucanos, faço crítica ao PTB, faço crítica a qualquer outro partido. Pelo que o senhor está colocando aí, o PTB hoje, do ponto de vista ideológico, estaria fora do leque de opções de aliança do PT. Aí é onde eu digo que para ser subordinado a um projeto de governador, de presidente ou de prefeito, nós podemos estar avançando ainda no meio termo. Não é? Agora, para ser subordinado com a caneta na mão conservadora, aí eu tenho minhas reservas. Matheus, o deputado está colocando que o PTB... Pode apoiar o PT, mas não o PT o PTB. Acho que o PT pode receber o apoio do PTB, sim. Agora, acho que um partido que tem um perfil progressista não deveria subordinar-se a um partido de direita que, na minha compreensão... Já que o senhor entrou nessa linha aí dos partidos, que outros partidos... Há uma reformulação praticamente completa. Eu vi uma coisa até engraçada aqui, que diz que tinha uma reunião dos nanicos e o DEM estava presente. Você vê como o mundo dá muitas voltas, né? O mundo político dá muitas voltas. Sem dúvida. O DEM estava presente. E com detalhe, numa posição desconfortável, porque tinha um partido nanico que tinha representante na Câmara Municipal e o DEM não tem. É né? verdade. Tinha o único que era o Rony, né? O Lustosa, que agora está no PSD, né? Uhum. Então, você vê como é isso. Que dentro dessa situação aí, como é que o senhor vê que o PT se prepara não só para essas eleições municipais, mas também o governador Wilson Martins está aí, não é candidato à reeleição, já está no seu segundo mandato, e o PT vai trabalhar nessa mesma linha ou cada caso é um caso? Olha, eu considero que nós precisamos
ter uma linha de comportamento e uma coerência. Nós fizemos um bom governo federal, estamos ainda continuando, fizemos um bom governo estadual. Nós temos uma maneira de trabalhar que eu espero que seja mantida e que a gente não se confunda a ponto de que não existe mais nenhuma diferença política no espectro. Quer dizer, o PT ele pode se aliar e ser aliado, né, receber como aliado o PTB, o DEM ou qualquer outro partido, porque o último encontro que nós tivemos tirou o PTB não se coliga com o DEM, com o PSDB e com o PPS, porque faz parte da oposição e são pensamentos diferentes. O PTB estaria no nosso leque de alianças, mas eu pessoalmente faço a ressalva de que uma aliança, para ela ser progressista, ela precisaria ter a nossa caneta na gestão. A decisão final de governador, de presidente, de prefeito. Deputado, o senhor a acha gestão que final, a assinatura final do PTB, PSB, eu não acho que nós possamos... Veja claro. qual é a influência que nós temos hoje no governo estadual. Nós temos cargos periféricos, nós temos cargos pouco importantes. O senhor está indo para a linha. E na prefeitura também nós teríamos. Ele está indo naquela linha do Cícero Magalhães, né? O PSB Cícero tem essa posição, né? Partido do governador Wilson Martins é o PSB. Pergunta objetiva. Ele também representa o grande capital e não está na lista de partidos no leque de alianças que o PT poderia apoiar. O senhor acha que ele está no mesmo saco que o PTB? Não, veja bem. Nós temos que o Wilson Martins e outras pessoas, outros políticos, eles conseguem, com o passar do tempo, se convencerem de outras coisas. Se você vê o que o PT defendia em 1980, quando ele foi criado, e o que ele trabalha hoje, existe uma diferença significativa. Vejam fundadores, por exemplo, do PFL ou do DEM, que hoje foram para outros partidos. Por que há essa mudança? Porque as pessoas vão mudando, porque as pessoas vão se aperfeiçoando, as pessoas vão mudando de ideia. Eu acho que o Wilson Martins era um que estava também à direita, mas que busca hoje uma tendência de ser mais à esquerda. O Júlio César, embora seja do PFL, do DEM, mas que hoje está no PSB, ele busca encontrar uma maneira de trabalhar... Estão se reeducando politicamente. Exatamente. Então, eu acredito que há uma reeducação dessas pessoas. Agora, o PT se educar a ponto de aceitar uma subordinação a um partido de direita, como, na minha visão, é o PTB, eu acho que não é uma boa. O senhor acha que é o PT que está reeducando todo esse povo? Wilson Martins, Júlio César? Não, eu acho que quem educa é o povo. As pessoas começam a compreender e só ecoa para as pessoas aquela pregação, aquelas propostas que eles consideram que sejam interessantes. Então, ou as pessoas passam a defender propostas que sejam construtivas na visão das pessoas, ou então ele não vai para lugar nenhum. Tem um comentário aqui, ó. Deputado, deixe de demagogia. Lula se elegeu com a ajuda do PMDB e o Wellington com a ajuda de Mão Santa. Na hora do voto, tudo serve. O senhor acha que na hora do voto tudo serve? Eu acho que na hora do voto tudo serve. Agora, eu faço uma diferença. Se tivesse sido presidente do PMDB e não o Lula, o Brasil estaria num caminho diferente. A mesma forma, se não, o Wellington recebeu o apoio do PMDB, mas se fosse o PMDB o governo e nós vice ou qualquer outra função, o governo teria sido diferente por uma questão de perfil. A maneira de administrar do Lula é diferente da maneira de administrar do Michel Temer, ou agora com a Dilma. Se fosse o Michel Temer o presidente e a Dilma fosse a vice, o governo seria diferente. É isso que eu estou defendendo. Olha, o PT para Teresina seria uma gestão diferente. É um sonho que o PT tem e eu ainda continuo sonhando. Eu quero fazer uma última pergunta, que o nosso tempo tempo, a administração de Teresina. Pois não. Nosso tempo, infelizmente, está acabando. Gostaríamos de ficar mais tempo falando, que o deputado gosta muito de declarações contundentes, é muito transparente nas suas opiniões aqui. Já reeducou o Wilson Martins e Júlio César, já criticou o PTB. É o seguinte, a população de Massapê do Piauí está sem água até para beber. Um telespectador reclama que a cidade encontra-se em estado de calamidade pública. E ele diz que lá a maioria da população votou no senhor. Pede sua ajuda lá para Massapê do Piauí. Olha, aí, infelizmente, outro engano. Também em Massapê, a candidata com quem nós trabalhamos é a candidata de oposição, que perdeu por
13 ou 17 Mas votos. ele fala nos votos para o senhor mesmo. Não, eu tive uma participação lá na cidade. Infelizmente, o litígio entre as duas partes é muito grande, entre a nossa candidata que me apoiou, a doutora Luísa, e o atual prefeito. O litígio é tão grande que inviabiliza qualquer diálogo com a parte que hoje administra. Eu espero que, para a eleição do próximo ano, nós possamos estar em um grupo que seja melhor para aquela cidade, porque eu reconheço o problema de água de lá, é muito sério, mas nós não encontramos uma solução. Deputado, eu queria que o senhor me desse uma última atualizada. O senhor, agora há pouco, antes de entrar para a entrevista, o senhor estava ali se comunicando com Brasília a respeito da questão dos empenhos, a gente voltando à questão dos empenhos, né? Aqui vamos falar de coisa prática, porque a gente precisa, o Estado precisa de dinheiro, né? E qual a informação que o senhor tem das últimas emendas empenhadas lá em Brasília? Pelo que o senhor conversou com o senhor assessor. Infelizmente, eu vou ter que esperar bater o martelo final, né? O prazo final, para então nós vermos o que está empenhado. Eu sei que a cada instante uma nova foi empenhada. A cada instante descobre que uma proposta tinha que ter sido encaminhada via Siconv, que tinha um probleminha lá e tem que ser corrigida. Então, algumas prefeituras, desde ontem, ainda estão ligadas aí nos seus sistemas para poder estar corrigindo algumas falhas. Então, ainda não está, assim, definitivamente encerrado o prazo para que a gente possa ter esse obrigado. valor. Eu só quero lhe deixar um alerta aqui. Tem uma mensagem que diz o seguinte: deputado, fique alerta, porque o grupo que acompanha o senhor, que é o Articulação pela Base, Sim. tem muita gente desse grupo que está apoiando a reeleição de Almano Ferrer. Como? Ele cita o Júnior, do MP3, Movimento pela Paz na Periferia, o próprio vereador Décio Solano e o Fofão, ou seja, seus correligionários. Isso, companheiros, lá nós temos democraticamente o direito também de manifestar a nossa posição, e isso poderá acontecer quando chegar o momento, pelo regimento das eleições de 2012, nós vamos ter um momento de termos um encontro, nós vamos tirar delegados para esse encontro, e esse conjunto de delegados é quem vai definir em junho qual será o caminho que o Partido dos Trabalhadores vai seguir em Teresina. A gente agradece a sua participação aqui e a gente vai sempre às ordens, João Carvalho. Até antes do intervalo. Temos sim. João, olha, volta aqui aquela pergunta que eu fiz ontem, que o João Carvalho gostou, que animou parte do programa. Teresina é ou não é a capital mais quente do Brasil? A gente vai conferir agora, vendo tempo e temperatura com o oferecimento do Atacadão Tem Imóveis. Primeiro lugar, imóveis e eletro da região. Onde fica o Atacadão Tem Imóveis? Na Avenida Piauí, do lado de Timon, em frente à Ponte da Amizade. E anote as ofertas: refrigerador Consul a partir de R$ 599, uma TV de 21 polegadas a partir de R$ 299 e guarda-roupa 6 portas a partir de R$ 269. 36 graus, é uma temperatura até bastante quente, né, João? Aí agora vai ficar aquela discussão se é Sobral, se é Picos, né? Eu vou manter o que eu disse ontem, eu não disputo o lugar mais quente, não. Palmas e Cuiabá é pesado, o negócio lá é quente. Eu queria que agora um momento triste, uma nota de falecimento, né? A família Monteiro, a família do deputado Fernando Monteiro, comunica o falecimento de Carlos Alberto de Brito Monteiro, hoje às 6h30. O corpo está sendo velado na Pax União. Carlos Alberto era o atual presidente da SEAP e irmão do deputado Fernando Monteiro. O enterro será às 17h no cemitério São José, né? Nossos pêsames à família Monteiro. À família aí, o deputado Fernando Monteiro. E o Carlos Alberto estava com pouco tempo na SEAP, né? Ele era indicação do deputado. Inclusive, o deputado Jesus Rodrigues deve conhecer bem, deve conhecer ele, porque o deputado Jesus Rodrigues também já indicou o comando da SEAP, né, deputado? Sim. Pois é, a gente vai agora aí, Arimatea, vamos dar uma chamada numa